Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez aqui estamos com alegria, com entusiasmo, para trazer um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não podemos fazê-lo de modo presencial, uma vez que estamos aí num momento especial, vivendo dessa pandemia. Essa palestra estava programada para acontecer no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, e aqui estamos com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, fazendo-a de modo virtual. Nós vamos conversar hoje sobre um item importante do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Amai os vossos inimigos. Fácil, né? Amai os vossos inimigos. Mas esse é um dos importantes ensinos de Jesus. E vamos adotar como base os itens 5 e 6 deste capítulo, que trata dos inimigos desencarnados. Os inimigos desencarnados. Poucos de nós damos importância a esse assunto, mas de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, somos envolvidos com situações análogas, que vale a pena conhecermos para compreender um pouco melhor determinadas situações da nossa vida. Nosso estudo de hoje tem como base, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas contaremos com a ajuda dos nobres espíritos de Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz, e claro, contamos sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais, nossos irmãos. Primeiro, vamos definir o que é inimigo, uma palavra forte, não é? De acordo com os dicionários, inimigo é aquele que é hostil, que é contrário, que aborrece, que quer mal, com quem se anda em guerra. A expressão inimigo normalmente se relaciona mais à guerra. O inimigo é um rival, é um adversário, enfim, um desafeto. Antes do tema propriamente dito, os inimigos desencarnados, vamos tecer algumas considerações iniciais. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Como assim amar os inimigos, não é? Porém, para nós, para o espírita, é muito diferente a nossa maneira de ver esse assunto. Porque o espírita consegue lançar seu olhar sobre o passado, mesmo que não conheça o passado, sabe que ele existiu em outras existências, outras vidas. O espírita consegue ter um olhar sobre o passado e sobre o futuro, sabendo que o espírito é imortal e que a vida continua e nós continuaremos vivos, mesmo que em outra dimensão. E sabemos também que a vida, esta vida, não passa de um simples ponto em nossa jornada. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, se o amor constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Amar os inimigos é o ato mais sublime de amor. Aquele que alcança tal virtude conquista uma das maiores vitórias possíveis sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, não pretendeu que cada um de nós tenha para com o seu inimigo, seu desafeto, a mesma ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. Claro que não. A ternura pressupõe confiança. E ninguém, é claro, pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Não tem como, não é? Não se pode ter manifestações de amizade para com um desafeto, sabendo que com certeza ele vai abusar, se tiver oportunidade, vai abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatia
porque elas não comungam das mesmas ideias. Enfim, ao estar na presença de um inimigo, ninguém sente um prazer sequer parecido, é óbvio, com prazer esse que sente na proximidade de um amigo. Essas grandes diferenças no sentir é o resultado de uma lei física da assimilação e da repulsão de fluidos. É uma experiência que todos nós já tivemos e teremos. Quando você se aproxima de uma pessoa que você tem dificuldades, o seu coração bate diferente, você não se sente bem, a energia não fica boa. Ao contrário de alguém que você gosta muito, há um grande prazer, uma afinidade, uma atração natural. Amar os inimigos, portanto, não significa que não se deve estabelecer uma diferença entre eles e os amigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter com eles uma afeição que não está na natureza. O contato com o inimigo faz bater o coração de modo diferente do que quando estamos com um amigo. Concluindo essa introdução, dizemos que amar os inimigos não é guardar, ou melhor, amar os inimigos, no que Jesus ensina, é não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, e é perdoar. Perdoar de verdade, sem pensamento oculto, o mal que nos causem. E também, amar os inimigos é não opor obstáculos a uma eventual reconciliação. Vamos falar agora dos inimigos desencarnados, que é o tema de hoje. O espírita tem ainda outros motivos para ser compreensível, para desculpar, para perdoar os seus inimigos. Temos que ter em mente que a maldade não é um estado permanente dos homens, é temporária. Os espíritas sabem também que a morte apenas nos livra da presença material de um inimigo, da presença material. E sabemos também que este pode perseguir o seu desafeto com seu ódio, mesmo depois de haver deixado o plano físico. O espírita sabe também que qualquer eventuais vinganças de nossa parte irão piorar as coisas, só irão piorar as coisas e não vai dar certo. Inclusive em pensamento, desejar o mal, etc. O pensamento constante, quando a gente tem um desafeto, tem um problema com alguém, normalmente a gente só pensa naquela pessoa, no que aconteceu, enfim. E isso é como se fosse algemas, a gente fica preso psiquicamente o tempo todo. É muito ruim. A vingança, o desejo do mal, acabam produzindo irritação, ódio. E esse ódio vai permanecer em outras existências, estejamos encarnados ou não, até que a dificuldade, o problema, a origem sejam superados, sejam resolvidos. E, se possível, melhor que seja aqui, enquanto estamos encarnados. Jesus diz: reconciliai-vos com seu adversário enquanto estás com ele a caminho. O mestre, quando diz enquanto estás com ele a caminho, se refere a enquanto estamos encarnados. Porque quando estamos encarnados, você sabe onde encontrar a pessoa. Tem WhatsApp, Facebook, e-mail, enfim, telefone, N formas de você acessar. Agora, quando desencarnamos, cada um de nós vai habitar uma faixa vibratória diferente. E mesmo que você deseje essa reconciliação, é muito mais difícil a localização, o contato. Então, a recomendação do mestre: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. A ideia no passado era muito comum,
distinguir o ódio com sangue é totalmente falsa. O sangue, a violência, só faz aumentar o ódio, inclusive além-túmulo. Por outro lado, o bom procedimento atenua e tira todo o pretexto de vingança, de represálias. É possível até fazer-se de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Fica claro então que a gente pode ter inimigos, é importante que tenhamos isso em mente. Podemos ter inimigos aqui entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade, seus desejos de vingança, etc., pelas obsessões que atingem tanta gente. A obsessão, amigos, é uma verdadeira pandemia mundial. Os espíritos que habitam as faixas espirituais são os homens que estiveram encarnados ontem e que voltarão a estar encarnados. Se não houvessem espíritos maus na Terra, não haveria espíritos maus no plano espiritual. É consequência. Se a gente deve usar de benevolência, da caridade, da compreensão, da tolerância, da paciência, do perdão com os inimigos encarnados, que é o que ensina Jesus, devemos também usar a tolerância, a paciência, a caridade com os desencarnados. O Espiritismo demonstra que esses demônios, o pessoal costuma chamar de demônios, esses obsessores, né? Encarnados ou não, nada mais são do que espíritos que ainda se comprazem no mal, que não querem ou não conseguem perdoar e que ainda são muito ligados às questões da matéria. Em verdade, são espíritos infelizes que atrasam a sua evolução, a própria evolução e, consequentemente, a do planeta. Amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra na vida presente. Amar os inimigos faz parte da grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. No livro Escrínio de Luz, trazido pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, o orientador Emmanuel diz assim, note bem, todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas o tempo todo. Cargas essas são geradas a partir do nosso próprio ser. Necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preparação de nossa paz. Perdoar, auxiliar os inimigos é em benefício da nossa própria paz. Quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso, ou seja, tentar acertar as contas com um desafeto é tão importante quanto remover um foco infeccioso. A benefício da nossa própria saúde. Isto que alimentar o adversário é manter um núcleo, olha bem o que o Emmanuel diz, alimentar o adversário, a animosidade, é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. Já a antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Toda a energia projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Olha que interessante. Toda a energia que projetamos gera, consequentemente, uma reação com quem partilhamos essas experiências, sejam eles encarnados ou não. Emmanuel continua dizendo,
quem arremessa espinhos, improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores, recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Protegidos por semelhante entendimento, não aguardaremos uvas do espinheiro, nem pediremos as graças da colheita ao campo que apenas exige promessas de sementeira. Quando a treva se desdobra em torno de nossos passos, não vale vociferar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. A gente fica bravo, né? Nossa, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. Diz Emmanuel, bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente à sua frente. Assim, pois, evitemos o cultivo do espinheiral magnético, na infeliz manutenção de adversários, que podemos relegar ao esquecimento, sim. Se não for possível a reconciliação, vai se livrando dessas algemas, né? Podemos relegar ao esquecimento quando de imediato não possamos confiar ao cântaro delicado do nosso amor. E ele conclui dizendo, usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem. E o tempo se incumbirá de tudo transformar, dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. Então, eu vou trazer para vocês uma história muito significativa, forte e bastante ilustrativa de situações relacionadas a mágoas, rancores, a desejos de vingança. Essa história está no livro Libertação, de André Luiz, pelas mãos do Chico. Libertação. Vou trazer para vocês um breve resumo da história que, como dissemos, é bem ilustrativa. Numa triste região trevosa, nos umbrais, bem infelizes, André Luiz, Gúbio, que era o instrutor daquela excursão, e outro companheiro foram à procura de uma mulher. Encontraram essa mulher estendida no chão num estado deplorável. 3 entidades infelizes estavam ligadas a ela, conectadas, entrelaçadas no seu perispírito, que, como sabemos, é o nosso corpo espiritual. Então estava lá aquela senhora, aquela mulher estendida, em péssimo estado, e 3 entidades entranhadas no seu perispírito. E Gúbio esclareceu, são entidades infelizes entregues aos propósitos de vingança e que perderam grande patrimônios de tempo. Vejam bem, esses sentimentos ruins, esses desejos de vingança, o ódio, o rancor, faz a gente perder um tempo danado. Perderam esse tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. O Gúbio falava então daqueles 3 espíritos conectados àquela senhora. E mantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Entre gemidos e frases, as entidades diziam, vingança, vingança, não descansaremos até o fim. Essa mulher infame nos pagará. Assassina, assassina. Então o Gúbio informou que aquela mulher estava esperando uma oportunidade de retorno à luta benéfica, ou seja, aquela senhora aguardava o momento da reencarnação. E esclareceu, ela foi uma tirânica senhora de escravos na encarnação anterior. Jovem, bela, casou-se com um homem mais velho. Porém, seu marido, antes do casamento, envolveu-se com uma de suas escravas e com esta escrava teve 2 filhos. A pobre mãe
e escrava humilde, na verdade é o seguinte, a esposa, quando soube da história, ela ficou muito, mas muito violenta, agressiva, foi colérica, violenta com o marido, fazendo inclusive dobrar-se aos seus caprichos. A escrava, porque depois que aquele homem casou, ele ficou quieto, não se envolveu mais com aquela moça, com a escrava, não é? E deixou ela trabalhando lá na propriedade, normalmente, ainda como escrava, é verdade. Mas a esposa, quando soube, separou a mãe dos filhos, vendeu a mulher para uma região pantanosa e esta em pouco tempo veio a falecer em função da febre amarela. Então ela, muito violenta, separou a mãe dos filhos, vendeu a mãe e essa veio a falecer de febre amarela. Os dois filhos, já rapazes, foram amarrados ao tronco, sofreram vexames o tempo todo, torturas, flagelações, foram acusados de ladrões pelo capataz da fazenda, claro que amando daquela senhora, né? E passaram então a carregar uma pesada corrente no pescoço já ferido. E assim foram muitos meses de humilhações incessantes e acabaram culminando com a tuberculose. Ninguém os ajudou e essa doença levou-os à morte. Então, a mãe morreu de febre amarela e os dois rapazes morreram pela tuberculose. Logo que desencarnaram, reuniram-se a mãe, encontraram com a mãe, que estava, claro, muito revoltada pelo que acontecera com ela e por ter visto o que aconteceu com seus filhos, e formaram então um trio com fortes desejos de vingança, muito ódio. De imediato passaram a atacar a mulher causadora dos seus sofrimentos e causaram naquela mulher um remorso destrutivo, uma vez que era um espírito vacilante, fraco. Dominaram sua vida psíquica como verdadeiros carrascos invisíveis, usando de todos os processos possíveis para criar-lhe graves perturbações. Aquela mulher, a senhora lá da fazenda, acabou adoecendo gravemente e sem nenhuma condição de cura, de retorno ao equilíbrio orgânico, e assim ocorreu um lento e gradual processo de uma enfermidade crescente. Aquela senhora, incapaz de elevar-se mentalmente, elevar o pensamento, incapaz também de reconhecer os seus erros, seus desvarios íntimos, sofreu, isolada no seu orgulho destrutivo. Foram 10 anos de mágoas indefiníveis e uma tristeza constante. Consequência do processo de vingança, obsessão. Claro que, assim como todos nós, ela também tinha amigos no plano espiritual. Amigos estes prontos a acolherem generosamente quando da morte do corpo. Mas esse socorro, essa ajuda foi impossível, porque quando nos cegamos no mal, nós mesmos não nos tornamos aptos, não nos tornamos em condições de receber qualquer tipo de auxílio em função do nosso estado mental. É uma questão vibracional, você não consegue se comunicar com espíritos elevados, dado o estado que você se encontra. Nessas condições, de imediato passou a ser perseguida por aqueles que foram suas vítimas no passado. Apesar da compaixão, das tentativas dos benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la para a humildade, para a renovação pelo amor,
Ela acabou deixando-se conduzir pelo ódio, ódio que é uma fornalha ardente que mantém a cegueira e a revolta. E seus adversários, ela já desencarnada, seus adversários, de modo impiedoso, prosseguiram na obra infeliz e ela, no plano espiritual, atormentada, sem direção, continuou sofrendo muito. E o Gúbio orienta, dizendo que a revolta e o pavor do desconhecido, com a ausência de perdão, ligam-nos, prendem-nos uns aos outros como verdadeiras algemas. Falamos agora há pouco. Ele diz também a perturbação, consequência das obsessões, chega de modo inesperado, chega muito rapidamente, mas a sua retirada é lenta. Isso vale para o nosso dia a dia. De repente a gente pode ser acometido, aí pode passar a sofrer um processo obsessivo e, porém, livrar-se disso é lento. Fiquemos atentos em nossas relações, nos nossos procedimentos. Lembremos de Jesus, orai e vigiai. E Gúbio concluiu esclarecendo que o esposo, o marido lá da fazenda, já havia reencarnado e ela deveria em breve seguir-lhe para uma nova e redentora oportunidade. Enfim, ela também reencarnaria. E ele diz assim, no planejamento que lhe foi concedido, como seria a vida daquela senhora na próxima encarnação, diz Gúbio, naturalmente renascerá em ambiente de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e juntos vivenciarem experiências futuras. Ainda encarnada, continuará à mercê da influência dos seres que com ela se encontram algemados no abismo mental do ódio. Vejam vocês, aquelas três entidades que ela acabou proporcionando o desencarne deles em condições tão difíceis, ela ainda encarnada foram 10 anos de obsessão. Depois, todo o tempo que ficou no plano espiritual, esses ataques obsessivos continuaram, esse sofrimento. E ainda depois, quando encarnou, continuou sofrendo essa influência tão difícil, tão agressiva. Diz Gúbio que ela terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos e incompreendidos. Claro, todos nós temos a bênção do véu do esquecimento quando reencarnamos. E muitas situações, comportamentos, a gente não tem ideia do porquê, mas tem a ver com essas influências do passado. Diz o Gúbio que ela terá enfermidades, vejam vocês isso, enfermidades de diagnose impossível, ou seja, as doenças que aquela moça iria ter na próxima encarnação eram de diagnóstico impossível, a medicina não saberia identificar. Por quê? Por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Olha como é grave essas animosidades, o que pode causar? Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não beijar no próprio colo os três adversários convertidos, então, em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Pois é. Aqueles três inimigos renasceram como seus filhos, para que todas aquelas dificuldades sejam vencidas pelo amor, e assim, pelo amor, se apaguem todos os sentimentos cruéis e infelizes.
Deus de tudo tira o bem. E nem sempre aqueles que estão sob o mesmo teto que nós são espíritos que temos alto grau de afinidade. Muitas das vezes são encarnações necessárias para resolver graves problemas do passado. Isso faz com que a gente compreenda melhor o porquê de tantas dificuldades em família. Bem, o espírito Joana de Ângeles diz o seguinte: é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno ao mundo espiritual mantenham as características morais que tinham quando estavam encarnados. Meus amigos, ao desencarnar, no dia seguinte, por assim dizer, lá estamos nós vivos e somos a mesma pessoa que éramos ontem, quando estávamos encarnados. Continuamos a mesma pessoa, a vida continua. E ninguém vira santo nem bandido por desencarnar, é uma sequência natural. O nosso pensamento, nossas virtudes, nossas imperfeições continuam. E, normalmente, a chegada ao plano espiritual, que proporciona uma análise de como procedemos, acaba nos levando a processos de angústia, de ressentimento. E muitos se deixam consumir pelo ódio e são levados magneticamente às fontes geradoras do seu sofrimento. Daí essas algemas. Mantém as vinculações psíquicas com os antigos desafetos, os quais se tornam inclementes cobradores das dívidas que supõem foram para com eles contraídas. Joana de Ângeles diz, supõe das dívidas que a pessoa diz ter crédito, porque, em geral, sempre estamos certos, não é? Nós estamos certos, o outro é que está errado. É assim ou não é? Nós somos maravilhosos, o problema são os outros. Diz a Joana, dispondo de mobilidade, o espírito pode ir e vir, não é? E fixando-se mentalmente ao adversário, mediante a afinidade moral. O fato é o seguinte, quando ocorrem as obsessões, não tem santo nessa história. São dois, no mínimo dois, espíritos doentes. Afinidade moral, é por isso que dá liga, que dá conexão. E aí inicia-se o doloroso processo de obsessão. E o nobre espírito ensina, olha que interessante, nunca desperdiceis a oportunidade de ser aquele, olha bem, de ser aquele que cede em contendas inúteis, quão perniciosas. Ela diz, olha, nas dificuldades, nas discussões, não perca você a oportunidade de ser quem cede. A oportunidade de perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar paz interior. Ela diz assim, olha, aproveite a oportunidade de perder nessa contenda para ganhar em paz interior. Não desperdices a oportunidade de servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo. Não desperdices a oportunidade de oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que sejam possíveis. De edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Não perca a oportunidade de oferecer esperança, mesmo quando reine o pessimismo, a crueldade, levando ao desânimo, à indiferença. De ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas. De silenciar o mal, a fim de referir-se àquilo que contribua em favor da fraternidade. Não desperdices a oportunidade de perdoar, mesmo aquilo que aparentemente não mereça perdão. E para a gente ir concluindo,
em A Gênese, uma das obras da codificação espírita, sobre o bem e o mal, temos o seguinte: o mal é circunstancial, ou seja, o mal é apenas a ausência do bem. O mal não existe, o que existe é a ausência do bem. E concluindo, de fato, lembramos o ensinamento do Espírito Superior quando diz assim: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Que Deus os abençoe, paz e bem a todos.